Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de arte no ar e para nossa aula de hoje vou precisar que você separe materiais. Primeiro, o caderno de desenho ou o caderno que você está usando ou folhas que você tem aí na sua casa, os lápis de escrever, lápis de cor ou material que você tiver para colorir. Vou pedir também que você separe hoje 2 colheres. Eu separei aqui 2 colheres de sopa, talvez aí na sua casa, se você tiver um pouquinho menor que essa, uma colher de sobremesa, seria interessante você separar. Vou pedir para você separar também uma tesoura, de preferência sem ponta. Se você só tiver uma tesoura com ponta em casa, pede ajuda de um adulto na hora da atividade. Vou pedir para você separar uma esponja dessas de cozinha e um elástico. Pode ser um elástico de dinheiro, um elástico de cabelo, qualquer tipo de elástico. Eu vou dar um tempo para você preparar esse material e a gente já começa a nossa aula. Vamos começar então? Para nossa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês uma grande figura. Mas primeiro eu quero que você observe esse desenho que está aí na sua tela. Você está vendo uma pessoa, um homem, que está ali brincando no espaço, né, nesse desenho. Ele tem uma barba, tem um óculos, observe as roupas que ele está usando. E tem um acessório fundamental que está aparecendo aí no desenho que ele usava sempre, que é o guarda-chuva. Por esses elementos aí, principalmente pelo guarda-chuva e pelas gotinhas ali que estão caindo, que na verdade são umas gotinhas um pouquinho diferentes, vocês conseguem perceber que esse personagem tem algumas características aqui de Curitiba. E é isso mesmo que nós vamos conhecer hoje. Nós vamos conhecer a história do Henrique Morozovich, ou o Henrique de Curitiba. Na verdade, o nome dele era Zbigniew Henrique Morozovich. Esse nome, Zbigniew, na Polônia é um nome muito comum, é como se fosse o João aqui pra gente. Mas para nós, para a língua portuguesa, é um nome muito complicado, então nós vamos chamá-lo apenas de Henrique Morozovich. Ou ainda, para simplificar mais ainda, o nome que ele era mais conhecido como era Henrique de Curitiba. E esse senhor aí que vocês estão vendo na tela, o Henrique de Curitiba foi uma pessoa muito importante no cenário musical daqui da cidade de Curitiba. Ele foi músico, compositor, trabalhou na cena musical curitibana por muitos anos. E ele contribuiu com mais de 150 peças escritas e compostas por ele, e musicadas por ele também. Ele foi muito importante nesse cenário.
Mas a história do Henrique começa com os pais dele, na verdade até com os avós que eram artistas. E os pais deles eram imigrantes poloneses que vieram morar aqui no Brasil. Ambos artistas também, mas se conheceram aqui no Brasil. O pai do Henrique de Curitiba era bailarino e coreógrafo. E contribuiu muito, quando ele chegou aqui no Paraná, contribuiu muito com o cenário do balé aqui em Curitiba. Tanto até que ele criou uma sociedade de balé na Sociedade de Thalia. A mãe do Henrique de Curitiba era pianista, a Wanda Lachowski. E o pai, Tadeu, e a Wanda se conheceram aqui no Brasil, se casaram e formaram uma família influenciada muito por esse universo da arte. Eles tiveram 3 filhos. O Henrique, que é o nosso assunto de hoje, a Milena e o Norton, todos eles ligados com as artes. São todos eles artistas. A Milena trabalha com dança e o Norton, além de músico, se tornou maestro. Como eu já comentei com vocês, ao longo da trajetória do Henrique, ele compôs mais de 150 peças, 150 músicas, né? Então ele tinha um trabalho bem importante aí no cenário musical de Curitiba. E tem algumas curiosidades sobre o trabalho dele. A família dele conta que sempre que ele compunha, ele tinha um piano lá, que ele compunha, e era uma composição feita muito artesanalmente, muito delicadamente. Hoje em dia, né, os músicos usam muitos recursos de computador. Na época dele não existia isso. Então o que ele fazia? Ele pegava a partitura, que é o que vocês estão vendo ali na tela, e compunha nota por nota a lápis. Então ele fazia uma sequência de notas, tocava o piano. Ah, isso ficou legal, então ficou bom. Ele deixava lá. Não, preciso arrumar. Ele ia, apagava, montava as notas novamente até ficar na perfeição que ele queria. Ele era uma pessoa que gostava muito de se dedicar aos projetos que ele desenvolvia. Então ele fazia tudo com muito amor e muito capricho. Essa composição que vocês estão vendo ali, essa partitura que vocês estão vendo, a primeira ali foi feita com a mão do Henrique, ele mesmo, com o próprio punho, que fez essa partitura. Repare no capricho, né? E no refinamento que ele coloca isso nas notas musicais. Ele faz primeiro a lápis, depois passa a caneta, e ali do outro lado já tem a parte que ele faz a escrita musical também para outros instrumentos da orquestra, geralmente para os instrumentos de corda. Vocês lembram quais são os instrumentos de corda? O violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo, que são os instrumentos que sempre vão aparecer numa orquestra. E assim ele fazia as composições muito delicadamente, muito detalhadamente. Ele era uma pessoa muito exigente com os trabalhos que ele fazia. Mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa curiosa, desde criança, sempre foi muito curiosa, sempre gostou muito de mexer com coisas e aprender coisas. E ele tinha um hobby, tinha um passatempo muito interessante, que era cultivar verduras e hortaliças na casa dele. Só que as verduras e as hortaliças dele tinham um refinamento aí à parte, porque elas cresciam ao som de música clássica. E dizem a família, né, os familiares dele contam que eles colhiam, por exemplo, como vocês estão vendo ali na imagem, tomates enormes, porque ele acreditava que os tomates sim gostavam de música. Alguns verduras gostavam de Mozart, outros gostavam de outros compositores, e assim eles cresciam muito bem na horta do Henrique. É uma curiosidade muito interessante da vida dele. Então tudo que ele fazia com amor e fazia envolvendo a música. E assim, com o passar do tempo, em 2019, um grupo de músicos aqui de Curitiba, junto com o Coral Curumim, desenvolveu um trabalho sobre as músicas do Henrique de Curitiba. Então, essa imagem que vocês estão vendo, então, é a capa do CD do Coral Curumim, que desenvolveu esse trabalho todo feito a partir das músicas do Henrique de Curitiba. E um detalhe, esse desenho que vocês estão vendo aí foi feito pela Márcia Géliga, que também faz parte do grupo do Coral Curumim. Então é uma grande família ali que se uniu para fazer esse projeto e trazer para as crianças as músicas do Henrique de Curitiba. Só que nesse trabalho ele não está sozinho não. O trabalho que foi feito nesse CD envolve também as poesias da nossa grande poetisa paranaense Helena Collodi. Eu sei que tem até o nome de uma escola aqui da rede municipal que tem o nome dela, é homenagem
a nossa grande poetisa Helena Collodi. Um beijo para as crianças que estudam na escola Helena Collodi. Bom, os estudantes da escola Helena Collodi e mais os estudantes da rede devem saber que o nome Helena Collodi representa muito no cenário da poesia paranaense. E dois grandes nomes então se juntaram, a Helena Collodi e o Henrique de Curitiba, num trabalho lindíssimo que foi feito. Os dois eram amigos. A Helena e o Henrique se conversavam muito frequentemente, conversavam sobre o trabalho, sobre música, sobre poesia, e o Henrique sempre prometia para ela que um dia iria musicar as suas poesias, e foi o que aconteceu. Tanto que ele fez ali uma dedicatória ao lado aqui, que ele fala que, né, que ele teve a honra de musicar os poemas da Helena Collodi. E aqui nesse CD nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho que foi desenvolvido e que ficou lindíssimo junto com o Coral Curumim. Vou pegar para vocês, por exemplo, uma das poesias da Helena Collodi, que se chama Cantiga de Roda, que foi adaptada pelo Henrique de Curitiba para ser musicada e novamente adaptada para ser cantada pelas vozes infantis do Coral Curumim. A poesia da Helena Collodi tem uma característica muito interessante, que são poesias muito singelas e muito sonoras. As palavras que ela escolhe para fazer as poesias também são palavras sonoras, tem uma musicalidade ali. Essa poesia, por exemplo, da Cantiga de Roda, quando a gente pensa numa cantiga de roda, o que vem na nossa cabeça? A gente já imagina alguma coisa que está girando. E essa poesia, a forma como ela coloca as palavras também tem essa sonoridade, tem essa forma aí, como eu vou ler para vocês. Então ela fala assim: ao som de ingênua cantiga, gira ligeira uma roda. Bailam cabelos de linho, brilha a cantiga nos olhos. Saltam leves os pezinhos, saltam leves os pezinhos. Os grandes cedros, cedros antigos, também se põem a bailar. Cantam os ramos, cantam no ar. Dançam as sombras, sombras no chão. E daí, com o trabalho do Henrique, essa poesia virou música e a gente vai ouvir ela um pouquinho agora. Vamos lá? Cedros antigos também se põem a bailar. Cantam os ramos, cantam no ar, dançam as sombras, sombras no chão. Ao som de ingênua cantiga, gira ligeiro uma roda. Bailam cabelos de linho, brilha a cantiga nos olhos. Saltam leves os pezinhos, saltam leves os pezinhos. Os grandes cedros, cedros antigos, também se põem a bailar. Cantam os ramos, cantam no ar, dançam as sombras, sombras no chão. Então vocês perceberam aí nessa cantiga de roda que ela tem variações aí, né, de tempos e o andamento da música. Então eu vou fazer um convite para você ir agora. No lugar onde você está assistindo a aula, afasta aí se você tiver alguma coisa que bata, ou que se você puder ficar em pé de repente. Mas por enquanto nós vamos fazer primeiro com uma parte do corpo. Pega lá, você vai ouvir a música e você vai movimentar, por exemplo, o seu braço, como se você fosse um maestro. E vai lá movimentando ao som da música. Vamos tentar? Ao som de ingênua cantiga,
põe a bailar. Cantamos, vamos, canta no ar, dançam as sombras, sombras no chão. Ao som de gelo a cantiga, gira ligeiro uma roda. Bailam camelos de linho, brilha a cantiga nos olhos. São tão leves os pezinhos, são tão leves os pezinhos. Os grandes cedros, cedros antigos, também se põe a bailar. Cantam os ramos, cantam no ar, dançam as sombras, sombras no chão. Agora eu vou pedir para você afastar um pouquinho mais aí o seu espaço, liberar um pouquinho mais o seu espaço, porque agora ao ouvir a música você vai movimentar o seu corpo inteiro. Movimenta pelo espaço, movimenta o corpo, partes do corpo ao mesmo tempo. Escuta com atenção e veja quais são os momentos em que você acelera, os momentos que você diminui o ritmo, que você pausa. Tudo isso é importante. Perceba aí e acompanha com o seu corpo. Vamos lá. Ao som de gelo a cantiga, gira ligeiro uma roda. Bailam camelos de linho, brilha a cantiga nos olhos. São tão leves os pezinhos, são tão leves os pezinhos. Os grandes cedros, cedros antigos, também se põe a bailar. Cantamos, vamos, canta no ar, dançam as sombras, sombras no chão. Ao som de gelo a cantiga, gira ligeiro uma roda. Bailam camelos de linho, brilha a cantiga nos olhos. São tão leves os pezinhos, são tão leves os pezinhos. Os grandes cedros, cedros antigos, também se põe a bailar. Cantamos, vamos, canta no ar, dançam as sombras, sombras no chão. Muito bem, vocês conseguiram aí perceber, né, com o corpo de vocês, toda a movimentação que essa música gera, né, e as diferenças de tempos, as pausas, tudo sentido aí no corpo de vocês. Mas eu quero apresentar agora para vocês uma outra música, também do mesmo CD. O nome dessa música é Sambinha, e na verdade essa música Sambinha não vai ser cantada, ela é só tocada. Mas pra gente pensar num sambinha ou num samba, geralmente vem à nossa mente uma percussão, né? Alguma coisa que a gente faça uma percussão. Então chegou a hora de você pegar aí as colheres e o material que eu pedi pra você separar. Então pra gente fazer esse instrumento de percussão, a gente vai chamar esse instrumento de percussão de colherim. Já ouviu falar no colherim? Quem me ensinou foi a professora Andresa Prodóximo. E quem ensinou para Andresa foi o músico Estevão Marques. O Estevão Marques, ele tem um trabalho com o colherim, né, e várias músicas que ele apresenta com o colherim, e ele inclusive ele tem uma coleção de colheres. Você já ouviu falar em alguém que faz uma coleção de colheres? Pois o Estevão Marques gosta tanto de colheres que toda vez que ele viaja ou que ele vai para algum outro lugar, ele procura
uma colher diferente. Ele tem uma coleção de várias colheres do mundo todo. E é um instrumento muito simples de fazer, que a gente pode fazer lá na nossa casa. A ideia do colherinho é justamente essa. Então você vai pegar primeiro uma das colheres, vai pegar o seu dedo indicador assim, fazendo um joia, um positivo, e vai colocar sobre a haste dessa colher. Vai segurar desta forma aqui. Dá para vocês verem? Estão conseguindo ver? Muito bem. Com o dedo que está aqui embaixo, você vai segurar essa colher bem firme. Com o próximo dedo, você vai abrir um espaço aqui entre o indicador e o dedo médio e vai colocar a outra colher ao contrário, virada para baixo. E vai segurar aqui, ó, com esse dedo aqui. Conseguem ver? Conseguem ver que fica um espacinho aqui entre as colheres? Muito bem. A ideia desse instrumento, então, quando a gente bate ele na palma da sua mão, olha que legal, a gente acabou de criar um instrumento musical. Então, ó. Faz aí na sua casa, conseguiu fazer? Talvez com o tempo, se você começar a brincar muito com o colherinho, pode ser que ele comece a sair do lugar aqui, você começa a ter problemas de soltar o colherinho. Ou de repente a sua mão é muito pequenininha e você não tá conseguindo coordenar aí os movimentos. Mas tem uma outra forma mais fácil ainda da gente trabalhar com esse colherinho, de construir esse colherinho. Então eu vou pedir para você pegar lá a sua esponja e a sua tesoura, sem ponta de preferência. Para você cortar, você vai cortar uma tirinha assim, ó, um pedacinho da sua esponja. Eu já tinha cortado a minha aqui, mas é bem fácil de cortar, ó. Você pega a sua tesourinha, com cuidado, cuidado com os dedos, longe dos olhos, né? E corta lá a sua tirinha da esponja. Se não conseguir, pede para algum adulto aí te ajudar, tá? Acho que é bem tranquilo de vocês fazerem isso. Às vezes a tesourinha tá um pouquinho mais dura, não é tão fácil, mas também não é difícil. E corta assim a sua tirinha da esponjinha. Tudo bem? Estão conseguindo? Joia! Então a ideia agora é justamente a gente aproveitar esse material para unir as duas colheres. E eu acho que agora você vai precisar aí da ajuda de alguém aí na sua casa também. Você vai fechar essa esponjinha, vai fazer aqui, ó, como se fosse uma boquinha aqui, fechou ela, dobrou ao meio. E vai colocar, vai pegar aquela primeira colher que a gente fez da outra vez, vai colocar aqui embaixo, onde agora não tem mais o nosso dedo, e vai colocar a outra colher aqui por baixo, ao contrário, bem na parte de baixo aqui, e vai amarrar com o elástico. Será que vocês conseguem amarrar aí? Vamos ver. Se não conseguir com uma mão só, pede ajuda para alguém. Já vai enrolando o elástico, deixa bem firminho para não soltar. Ok, eu consegui fazer aqui a minha. Você conseguiu fazer a sua aí? Deu certo? Conseguiu? Veja o que fica mais fácil para você. Experimenta das duas formas. E de repente, se você não tem esse material agora, tenta fazer segurando mesmo a colher, como foi o primeiro jeito que eu mostrei. Aqui, ó, fica fácil pra gente mudar a posição e tudo mais. Veja aqui que você se adapta melhor. E de repente, uma colher menor também. Pode ser que fique mais fácil para vocês. Mas o efeito é parecido, ó. Opa! Ó. Aí você vai experimentar aí formas diferentes de fazer percussão. De repente você pode fazer aqui, de repente você pode bater aqui na sua palma da mão em alguma outra superfície. Experimenta aí, eu vou dar um minutinho para você brincar com esse instrumento, para daí apresentar a música para vocês.
agora que você já fez o seu instrumento aí, já experimentou, já brincou um pouquinho, eu vou apresentar para vocês agora a música Sambinha do Henrique de Curitiba. Então vocês escutarem que é um sambinha muito gostoso, né? Muito curtinho, gostoso de a gente escutar. Quem sabe a gente consegue, junto com a música, fazer algum tipo de percussão. Não tem certo, não tem errado, mas eu vou te dar uma sugestão aqui que talvez seja fácil, talvez não seja, não tem problema nenhum. Lembre que a gente tá brincando e tá experimentando e aprendendo junto. Mas de repente combina aí com as frases, né, com os trechinhos que tem na música. De repente você pode fazer alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Alguma coisa mais rapidinha. No final da primeira parte vai ter assim, 1, 2, 3, 1, 2 no final. Talvez a gente consiga acompanhar, talvez não. De repente você cria só isso aqui também. Não tem problema nenhum. O importante é você ouvir a música e tentar percutir junto e experimentar aí um som diferente. Então eu vou colocar a música aí, vamos ver se eu consigo e se vocês conseguem fazer junto comigo. Vamos lá? O finalzinho fica um pouquinho diferente ali, né? A gente pode brincar de inventar alguma coisa. Não sei se deu certo, se vocês gostaram, se vocês conseguiram. Mas agora eu vou colocar mais uma vez. E se você não tiver nem a colher, nem algum outro instrumento aí, você pode sentir essa música com o seu corpo. Experimenta balançar e tentar curtir aí esse sambinha do jeito que você conseguir. Vamos lá?
Muito bem. Agora eu quero apresentar para vocês uma das obras do Henrique de Curitiba que eu mais gosto e que acho uma das mais bonitas, que é o poema sonoro Evocação das Montanhas. É uma das obras mais importantes, inclusive chamou a atenção de outros cantores aqui do Brasil, como Milton Nascimento, que se ofereceu em uma parceria com o Henrique para vocalizar essa música aqui. Vocês já vão conhecer porque ela é muito bonita. Mas a ideia do Henrique, quando ele compôs essa Evocação das Montanhas, ele queria fazer uma obra solene, uma obra assim como se fosse uma homenagem, como se fosse quase uma oração para a natureza, para as montanhas, né? Que ele se inspirou nas montanhas de Minas Gerais. E quando ele compôs, ele colocou nessa partitura ali o jeito que era para ser tocada, ele até coloca ali, tem a parte escrita com a mão dele, é para ser tocado lentamente, com toda a beleza do som. E numa outra partitura, quando ele coloca para orquestra, ele coloca assim, com toda a beleza do som e reverência, como se ele estivesse reverenciando a natureza. Eu vou apresentar para vocês agora esta música, como é que ela é tocada pela orquestra. Quem vai reger essa orquestra é o Norton Morozovich, irmão do Henrique de Curitiba, e vocês vão ver que linda que é essa música e quanta inspiração ela traz pra gente. Enquanto vocês assistem e ouvem essa música, vou pedir para você pegar aí o seu material de desenho, o caderno, as folhas, os lápis de escrever, lápis de cor, e enquanto você escuta, você vai desenhar nesse espaço que você tem aí. Aproveita essa grande inspiração para criar um desenho bem interessante. Vamos lá?
Então, crianças, eu tenho certeza que o desenho de vocês ficou fantástico. Manda foto para eu poder ver os trabalhos que vocês fizeram. Agradeço muitíssimo se vocês conseguirem mandar. Agradeço também para essa aula ter acontecido a parceria com o Carlos Todeschini, que é o diretor do Coral Curumim, e todas as crianças do Coral Curumim. Agradeço imensamente a Karina Morozovich, que compartilhou as histórias e as partituras do pai dela, que é a grande guardiã desse material maravilhoso e fantástico para a história da música de Curitiba. E quero agradecer também a Andresa Prodóximo, que contribuiu também com a musicalização dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!